Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de HTML. Na última aula a gente trabalhou com metadados. Nessa aula iremos trabalhar agora com formatação de texto. Ou seja, vamos colocar o texto e vamos fazer o HTML estruturar esse texto. Então vamos criar agora um arquivo em HTML. Então N. Olha que interessante. Vamos salvar. Vou salvar ele com o nome de 03 elemento de texto.html. Lembrando que estou trabalhando no Visual Code, vou salvar, harei o salvar, ele vai estar aqui. Percebemos, já conhecemos as estruturas básicas do HTML, que é a versão, o elemento raiz HTML, a seção header, a seção body. Legal, então toda vez a gente temos que criar esses elementos aqui, toda vez temos que criar esses elementos. Por trabalhar com o editor, me dá a possibilidade de criar todo o código para a gente através de um acesso rápido. Como que eu faço? Eu coloco HTML, perceba que ao selecionar, ele mostra para mim aqui um documento já feito. Então, ao clicar, ele mostrou para mim aqui a estrutura. Ele criou toda a estrutura básica para mim. Criou a versão. Eu vou explicar essa linguagem, que é quando o navegador carrega, vai pedir para você traduzir. Se você quer que eu não traduza, eu vou tirar aqui por enquanto. Isso aqui por enquanto não cheguei a responder. O Metadatas Viewports, se o seu site vai ser um site responsivo, podemos tirar isso aqui por enquanto, que quando chegar na aula ideal a gente vai trabalhar. Então vamos deixar ele básico por enquanto. Se você futuramente, lembrando, todas as aulas você tem que montar um quebra-cabeça, montar, fragmentar, juntar. Então você vai fazer o seguinte, quando você terminar o seu site, cada conteúdo, você vai ter que usar as aulas anteriores e colocando, completando com seus meta tags. Só lembrando que esta aula é de formatação de texto. Então vamos lá. Seguinte, vamos dar aqui, formatação de texto. Quando eu falo elemento, eu estou falando tags. É o mesmo jeito de falar tags. Então vamos lá. Seguinte, todo o meu elemento visual vai ser colocado aqui. Ou seja, tudo que eu quero visualizar, eu vou colocar aqui. Legal, vamos supor que eu vou escrever um título. Vou colocar aqui, vou escrever um título de uma mensagem. Vou colocar aqui, título. Vou colocar título, tô sem ideia, título. E aqui embaixo eu tenho os meus textos. Então é o seguinte, para eu representar essa formatação como título, se eu salvar, vamos primeiro, vou salvar, salvei. Vou voltar no navegador. Vou chamar o navegador, Ctrl O. Vou chamar a minha pasta. Aí trabalho, HTML, elementos. Vou abrir ele. Ele apareceu aqui sem formatação nenhuma. Eu quero dar um título. O que é um título que você conhece no Word? No Word é um tópico, algo vai ser chamar a atenção. No elemento HTML eu tenho 6 formas. Eles são chamados de cabeçalho ou títulos. Você está escrevendo um texto normal. Quais são os tipos de formatação, quais são os tipos de tags que eu tenho no HTML? Eu tenho que vai de 1 a 6. Então, vou colocar a seguinte forma. Vou colocar H1, fechei. Perceba que ela é uma tag de grupo, ou seja, ela abriu, fechou. O conteúdo que estiver aqui dentro é o que vai ser formatado. Então, vou colocar aqui, Ctrl X, Ctrl V. Vou colocar título 1. E vou visualizar, vou salvar, e vou visualizar no navegador, ver qual foi a marcação. Por que marcação? Estou dizendo que a partir desse texto, eu fiz uma marcação HTML, onde eu estou formatando. Vou salvar, vou voltar, vou dar um F5. Perceba que ela mudou a característica, ela deixou mais negrito o meu texto, minha formatação. Eu fiz uma formatação. E perceba que ela deixou um tamanho maior. Vou voltar. Então eu falei que eu tenho 6 formas de escrever um título de uma mensagem, um título de um texto. Então é o seguinte, eu vou fazer o próximo. H2, título 2. Lembrando, tudo que estiver entre as duas tags, uma tag de abertura e uma tag de fechamento, é um conteúdo que vai ser formatado. Por isso que ele fala que é uma estrutura. Vou salvar,
e vou visualizar. Opa, perceba que apareceu com tamanhos diferentes. Legal, e perceba também que a tag ficou embaixo da outra. Mas será que ela ficou embaixo por causa que eu escrevi aqui embaixo? Não. Vamos fazer o teste. Eu vou dar um Ctrl X, vou escrever na mesma linha. Vou salvar. Salvei. Vou voltar. Perceba que ela continua. Salvei. Ctrl S. Vou dar um F5. Perceba que ela continua na mesma linha, na linha de baixo. Não mudou. Por que ela não mudou? A gente tem um conceito que ele fala que é uma tag de bloco. O que é uma tag de bloco? Ela ocupa todo esse espaço aqui, ó, como que eu sei que ela ocupa todo esse espaço? Se você vir aqui, ó, ferramentas, gerenciador, ferramenta de desenvolvedor, ele vai abrir esse elemento aqui para você, uma ferramenta de desenvolvedor. Na parte elemento, tá vendo essa parte de conceito? Ó? Se você ativar ele, quando você clicar, passar o mouse em cima, ele vai falar para você que está pegando todo o conteúdo aqui, ó. Independente se a parte visual é essa, mas ele pega todo o conteúdo. Perceba que ele coloca automaticamente, ó, embaixo, o tipo de cor, a fonte que está usando e a margem. Ah, mas eu não entendi. Quando mais para frente vocês vão entender cada conceito disso aqui, como funciona. Então ela é uma tag, a gente chama de tag de bloco. Por quê? Querendo ou não, a parte visual é o que você vê. Só que a parte virtual dentro da div, dentro do H, é tudo isso aqui. Ó. Por isso a gente fala uma tag de bloco, ou seja, está ocupando, independente dela, está ocupando todo esse espaço. Por isso que o H2, quando você passar o mouse em cima, ó, ela mostra a mesma forma. Por isso que a gente chama tag de bloco. Vamos voltar ao nosso código. Voltei. Eu falei que eu tenho de 1 a 6. Então vamos lá. Vou H3. Vou colocar título 3. H4, título 4, e vou fazendo H5, título 5, H6, tá? Título 6. Vou indentar, sempre lembrando de deixar seus códigos indentados, vou salvar, salvei, vou no navegador, vou dar um F5, vou tirar o Devil Tool. Perceba que cada um tem as suas características próprias. O seu navegador ele tem a configuração. E a configuração do seu navegador, por padrão, é esse tipo. Provavelmente tem a fonte, que é 16px, e o tipo de fonte que dá dela. Depois eu vou mostrar como você vê a configuração do seu navegador. Então, por padrão, ó, o título H1 pareceu maior, o H2 pareceu menor, e subsequente foi parecendo cada vez menor. Por que o H1 pareceu maior, o H1 pareceu maior? Porque ele tem uma importância maior em questão de destaque perto dos outros. Então, quando você quiser, para site de busca, dar uma importância maior para o seu título, você usa H1. Quando você for aprender CSS, você vai ver que essa tipo de formatação visual já muda. Mas questão de semântica, o que é semântica? Quer dizer que quando o site de busca procurar, ele vai dar mais importância para o H1. Então, lembrando, a importância quer dizer o quê? O destaque que vai aparecer no seu site de busca. Quando for procurar, isso é chamado de semântica. Por que semântica? Você tem que escrever correto. Perceba, eu posso escrever H1 maiúsculo e H1 minúsculo. No HTML, isso aí não atrapalha em nada. Por que não atrapalha? Porque ele não é aqui sensível. Eu vou salvar, vai continuar a mesma coisa. O que eu tenho que lembrar é que sempre ao abrir uma tag, eu tenho que fechar. É isso que eu tenho que saber. Vamos salvar. Então, os tipos de cabeçalhos que eu tenho é de H1 a H6. Quando eu for fazer uma formatação. Legal. Agora, outra coisa que eu tenho que aprender. Eu vou fazer textos. Então, eu vou escrever um texto aqui, ó. Então, vou fazer texto. E esses textos, querendo ou não, ó, fazer texto. Então, eu vou escrever um texto aqui, ó. Estou aprendendo HTML. Estou aprendendo, vou tirar aqui, estou aprendendo HTML. Legal. Aulas que serão aulas que serão passadas
passo a passo. Passo a passo. Legal. Vamos supor que são dois tipos de parágrafos diferentes, dois textos. Se eu salvar, se eu salvar, voltar, dar um F5, ele aparece aqui para mim, ó. Se eu salvar e dar um F5, ele aparece para mim. Lembrando que isso aqui não está em efeito de marcação, eu não formatei. E para eu formatar, eu tenho que usar uma tag, e essa tag tem que ter um significado para o usuário. E outra coisa, lembrando, vamos fazer uma divisão aqui, ó, só para não ficar junto aqui, ó. Vou usar uma tag, que é uma tag sozinha, que é o HR. O que é um HR? É uma linha horizontal. É uma linha que ocupa o espaço todo no navegador, uma linha de bloco. Então vou salvar, vou voltar lá no navegador, ó, vou dar um F5, ó. Ela apareceu aqui para mim, ó, uma linha. Legal. Então, o que acontece? Ao eu dividir esse conteúdo, estou agora explicando da seguinte forma. Eu vou fazer esse conteúdo, esse texto ser marcado pelo HTML, falar que isso aqui é um parágrafo. Então, eu vou abrir uma tag, P. Toma cuidado que o Visual Code, ele preenche para você. Então, você vai tirar aqui qual que é o espaço, qual que é o final do texto. Lembrando que você quer que seja um parágrafo. Vou colocar outro aqui, ó. Agora, o que eu fiz? Eu estou dizendo da seguinte forma, que este parágrafo aqui é uma marcação, ou seja, eu determinei que estou aprendendo HTML, vai ser o conteúdo formatado. Vou salvar, vou fazer o outro também, ó, P, e vou fechar ele aqui, ó. Opa, vou tirar daqui e vou fechar ele aqui. Vou salvar, terminei. Vamos imaginar que você está no Word, você escreveu o texto e dei um Enter, é isso que você escreveu outro texto e dei um Enter, ou seja, cada Enter que você dá, ele cria um parágrafo. Vou salvar, vou voltar, vou dar um F5, ó. Ele criou um parágrafo para mim, ou seja, eu usei uma formatação HTML para criar dois parágrafos. Legal, por enquanto eu só tenho um texto pequeno, e se eu tiver muitos textos grandes? E se eu tiver criado um texto grandes? Eu tenho um site responsável para me auxiliar, um site imaginário, com textos imaginários, para me ajudar a criação de textos imaginários. Reservar um espaço só para eu ver como vai ficar a formatação. O que eu posso usar aqui? Ó? Eu tenho um site chamado Lorem, aqui, ó. Lorem Y. Eu tenho um site chamado Lorem Y. Esse site chamado Lorem Y, ele me ajuda a pegar textos imaginários e colocar lá no meu HTML para eu reservar o espaço que eu vou ter para quando eu colocar o texto físico que eu quero realmente. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele dá para mim em formatos em texto imaginário. Eu posso escolher quantos parágrafos eu quero um parágrafo. Ele gera um parágrafo. Vou descer. Espera um pouquinho. Vou voltar. Eu quero, ó, quantidade de palavras, eu quero em bytes, eu quero uma lista. Então, do jeito que está. Eu vou pegar aqui, ó, somente o parágrafo. Eu vou fazer isso aqui depois do HTML. Perceba, eu tenho aqui uma risca, ó. Eu tenho um H. Se você olhar aqui, ó, no Lorem Y, isso aqui é um H, é um título. Se é um título, qual que é a tag que eu posso formatar? H1, H2, H3, H4, H5, H6. Isso aqui pode ser também, ó, depende se você não fez um CSS, isso aqui também pode ser um HR, uma divisão. Então, aqui eu tenho outro título, que pode ser H1, H2, H3, H4. O que interessa? E aqui eu tenho um parágrafo. O que interessa para a gente? A gente vai pegar isso aqui, ó, esse conteúdo. Ó. Vou pegar esse conteúdo, Ctrl C, e vou jogar aqui, ó, Ctrl V. Eu vou fragmentar ele para ficar mais fácil de visualizar. Ó. Lembrando, não é só porque que eu dei Enter nos meus códigos aqui, ó, só porque eu dei Enter nos meus códigos, deixa eu colocar todo na tela para vocês visualizar. Não é só porque eu coloquei Enter aqui, ó, perceba que ficou grande. Ó. Não é só porque eu coloquei Enter, quer dizer que ele vai ficar dessa forma. Vou salvar e vou visualizar lá no meu site, vou dar F5. Ó. Ele ficou grande. Mas ele deu um espaço. Por que ele deu espaço? Porque ele está respeitando ainda o parágrafo daqui de cima. Vou voltar. Agora é o seguinte, ó, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar um P. Coloquei um P, vou tirar esse P daqui, do fechamento, e vou colocar aqui, ó. Vou salvar. Vou vir aqui e vou dar um F5, ó. Perceba que ele continua a mesma coisa, porém, mas ele respeitou a minha formatação.
Sem o P, ele não tem formatação nenhuma de HTML. Ele é um texto convencional que está jogado. No F5, ó, não tem formatação nenhuma. Com o P, eu já estou falando, delimitando aqui, ó, que é uma formatação HTML. Com o P, já estou delimitando que é uma formatação HTML. Vou salvar. E o F5 apareceu para mim. Porém, eu percebi que o texto ficou grande. Eu não gostei. O que eu posso ver? Perceba aqui também, ó. Vamos supor que eu quero aqui, ó, que o impresso, que ele esteja, deixa eu ver, o meu está traduzindo, que eu quero aqui no vírgula, na primeira vírgula aqui, ó, ele quebra, ele pula, ele vai para a linha de baixo, ele não dá esse espaço que deu aqui, ó. Então eu vou voltar, opa, abri errado, vou voltar aqui, vou vir aqui, ó, impresso, e vou colando, abriu, BR, fechou, opa, abriu um BR, quebra uma linha, ou seja, a partir daqui, nessa vírgula, ela vai quebrar. É como se você estivesse dando continuidade na linha de baixo. Vou salvar, vou voltar, vou dar um F5. Ó, olha o que vai acontecer, vou dar um F5. Quebrou a linha. Então, toda vez, ali, perceba que eu usei em conjunto, ó, um parágrafo. Chegou aqui, eu falei da seguinte forma, quando chegar até o final do navegador, eu quero que você pula uma linha, quebra ela. É como se você estivesse escrevendo, dando um Enter, só que não vai dar esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, deixa eu só fechar aqui. Ele não vai dar esse espaço aqui. Esse espaço que está tendo entre eles aqui. Você vai quebrar. Vamos supor. Agora eu quero fazer aqui, ó. Vamos achar no século XVI. Eu vou quebrar no enquanto aqui, ó. Então eu vou lá no texto que eu quero. Vou procurar o século XVI. E vou colocar aqui, ó. BR. Perceba que o BR é uma tag vazia. Ela abre e fecha sozinha. E nesse caso, é uma tag inline também. Ela não tem informação, ela só quebra. Vou salvar e vou voltar, vou dar um F5. Ó. Olha o que aconteceu. Ela quebrou. Então perceba que esses são os primeiros passos que eu tenho para formatação em HTML. Quebrou a linha. Perceba também, ó, quando eu chegar aqui, ó, outra coisa, vou chegar aqui, ó, vou mexer. Pega a indústria aqui, ó, dá uma olhada na indústria aqui, ó, na indústria. Quando eu mexer na indústria, ó, o conteúdo todo da palavra indústria, ela vai descer. Conteúdo todo, ó, conteúdo todo. Eu tenho uma nova tag, que é o WBR. O que ela faz? Eu quero que quando chegar mais ou menos aqui, ó, eu quero que vamos supor que o D e os se separam. Fica uma parte aqui em cima. Como que eu faço? Vou voltar. Vou achar uma indústria aqui, ó. Indústria, cadê você? Indústria. Essa é uma tag nova do HTML5. Vou vir aqui e colocar WBR. Lembrando que quebra uma linha, porém, se até chegar o navegador aqui, ó, ela vai deixar isso aqui. Quando passar a barra do navegador, ela desce total. Então vamos salvar. E ela é uma tag vazia. Deixa eu voltar. Dar uma olhada aqui. Vou voltar no código lá, ó. Vou atualizar. Dar uma olhada no indústria. Ó, indústria. Vou mexer no meu navegador. Vamos lá. Ó. Dá uma olhada na indústria. Eu vou mexer, ó. Perceba, ó, a diferença, ó. Agora, quando chegou no D, ó, ele cortou, ó. Ele cortou, tá vendo? Agora, se eu mexer todinho, ó, ele desce, ó. Quando deixar um pouco, ele deixa o D. Mas daí, para que quando eu uso isso? Quando eu tenho certeza, eu deixo uma fragmentação melhor para o usuário visualizar. Fica melhor. Ao invés de pular todo o texto, ele vai aos pouquinhos. Vamos fazer o teste de novo. Vou voltar para o código. Estou na indústria. Vou tirar a tag WBR. Tirei a tag WBR. Deixei como estava original. Salvei. Vamos voltar. Vamos visualizar lá. Ó. Atualizei o navegador. Ó. Atualizei o navegador. Dá uma olhada na indústria. Vou diminuir o navegador. Ó. Olha como vai acontecer. Ó. Ó, já desceu. Ó. Ó. Indústria. Vou mexer de novo. Ó. Ó. A diferença. Ele desce a palavra toda. Vou voltar lá. Ó. Deixei o WBR. Vou salvar. Vou voltar ao navegador. Vou atualizar o navegador. Atualizei. Dá uma olhada na indústria. Vamos lá. Ó, a diferença. Ó. Aqui, ó. Quebrou. Beleza? Vamos voltar. Então, essa é uma dos parâmetros. Então, foram tipo dos cabeçalhos, parágrafo. Ó. Os tipos de cabeçalhos, parágrafo. Fiz um parágrafo grande, porém, nesse parágrafo, quando eu precisei
quebrar uma linha, eu usei o BR, que é uma tag vazia. Quando eu percebi, além do BR, eu tenho outro quebra-linha, só que, porém, ela vai fragmentando o código para mim, a letra que eu quero que vai descendo aos poucos, pelo WBR. Legal. Usei um texto imaginário. O que é um texto? Usei um site chamado Lore Y, que é um texto imaginário. Mas toda hora eu tenho que ir lá no Lore Y e pegar esse conceito para simular alguma coisa? Não, você não precisa. O Visual Code, ele já traz para você uma forma rápida de você criar. Se você colocar Lore Y, ele preenche para você aqui, ó, todo o conteúdo. Daí você tem só o trabalho de formatar. Por exemplo, vou colocar um parágrafo. E nesse parágrafo, vou fechar ele aqui, dizendo que é um parágrafo. Estou fazendo a formatação, que eu estou dizendo ao navegador que isso aqui é um parágrafo. Que quero que quando chegar aqui, ó, que ele pula, quebra uma linha. Vou salvar, vou no navegador, vou voltar na página, vou dar um F5, perceba, ele colocou para mim e quebrou. Vamos voltar lá. Então, esses são os conceitos. Parágrafo, quebra uma linha, fragmenta palavras em vez dela descer toda, que é o WBR, e o tipo de cabeçalhos. Beleza? Agora, se eu quiser fazer um título, e o HR, que é uma linha horizontal. Se eu quiser fazer um HR aqui, ó, vamos só terminar. HR, vou salvar, vou voltar para o meu navegador, ele apareceu aqui embaixo, a linha, eu vou fazer um título. Então, eu vou começar a juntar o que eu aprendi, ó. Vou colocar um H3, vou colocar aqui, ó, título, vou colocar aqui, ó, HTML, fez um título, HTML. Vou colocar um parágrafo explicando imaginário, isso é quando eu estou desenvolvendo isso, imaginário, sobre essa explicação do HTML. Então eu coloco aqui, ó, Lore, já preenche para mim. Vou só diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Vou fazer a formatação, falando que isso aqui é um parágrafo, para o navegador. Toma cuidado que ele preenche aqui para você. Tira daqui e fecha aqui. Eu estou falando que todo esse conteúdo é um parágrafo. Vou falar da seguinte forma. Eu não quero criar outro parágrafo. Eu quero que aqui pula uma linha. Então, bem. Vou dar um Enter. Só para ficar mais fácil de visualizar. Eu posso deixar também aqui se ficar mais fácil para vocês. Salvo. Vou no navegador e dá um F5. Quando eu dar um F5, ó, ele tem um título e tem o texto que eu coloquei. E perceba que aqui, ó, ele quebrou uma linha. Só porque ele quebrou uma linha, quer dizer que isso aqui não é um parágrafo, é uma continuação dessa frase. Beleza? Eu vou mostrar para vocês mais coisas ainda de formatação de texto. A cada 20, 25 minutos, eu dou uma parada, para não ficar muito grande a expressão. Mas eu vou dando continuidade de cada um. Esse aqui é um dos principais. Eu tenho mais tags ainda que eu vou mostrar para vocês. Beleza? Até a próxima aula.